Hello everyone! Então, gente, aqui é o conteúdo da nossa aula hoje, verbo to do. É um verbo muito complicado, um conteúdo muito extenso, mas a gente vai aprender um pouquinho dele hoje, ok? Eu preparei uma leitura aí pequena com o verbo to do, com o verbo principal, com tradução e sem tradução, como auxiliar dele mesmo até. Olhem a leitura, acompanhem comigo. Let's read. What do you do with this guitar? I do music class every Tuesday and Friday. Do you like to sing? No, I don't like to sing. I like playing the guitar. Did you do a music show? No, but I intend to do it. Então, aqui, gente, vocês vão ver na tradução que o verbo, ele está empregado como verbo principal ou como verbo auxiliar. Olha, let's read. Vamos ler? Olha a tradução, viu? Ó, what do you do? O primeiro do não tem tradução. O segundo do já significa fazer, né? O que você faz com esse violão? Do with faz com this guitar, violão. A tradução da segunda frase. I do music class every Tuesday and Friday. Eu faço aula de música às terças e às sextas. Ó, do you like to sing? Você gosta de cantar? O do aí não tem tradução, ele está apenas auxiliando o verbo to like, que está na forma interrogativa. Olha a outra frase azul. No, I don't like to sing. I like playing the guitar. Não, eu não gosto de cantar. Eu gosto de tocar violão. Eu gosto de tocar o violão. A outra frase. Did you do a musical show? Você fez. Tá vendo? Ele está auxiliando ele mesmo na forma interrogativa no tempo passado. Ó, o passado de did, de do é did. Mas aí ele está como principal, está no passado, no presente, mas o que está indicando que ele é passado é o did. Did you do a musical show? Quer dizer, você, a tradução é só a partir do you para cá. Ó, você fez, não é faz, aí é fez, tá? Apesar de estar do, o que vai estar indicando que é fez é o did lá, que está auxiliando. Fez um show musical? No, não. No, não. But I intend to do it. Não, mas eu pretendo fazê-lo. Gostaram da leitura? Então, prosseguindo. O segundo slide. Onde há o garotinho aí nos convidando para estudar. Vamos estudar? Verbo to do significa verbo fazer. Só que ele significa verbo fazer no sentido de exercitar. Porque no sentido de construir, fazer é to make. Por exemplo, eu digo, eu faço ginástica. Eu digo, I do gym. Agora eu quero falar, eu faço o bolo. Não, já não vai ser do, vai ser make. Eu digo, I make a cake. Ok? Vocês estão entendendo? Do é fazer no sentido de exercitar. No sentido de construir, é make, tá? Construir a casa, construir o bolo, tá? Fazer o bolo, fazer a casa, ok? Então, o verbo to do, na língua inglesa, pode ter várias funções, pois tanto pode ser usado como verbo auxiliar, como verbo principal, certo? Como auxiliar,
ele só vai auxiliar os outros verbos que não são auxiliares quando eles estiverem na forma negativa ou na forma interrogativa, ok? Então, vamos para frente. O próximo slide. Como verbo principal, ele é conjugado como qualquer verbo. No presente simples, que em inglês se fala simple present. Simple present, presente simples. Nessa figurinha verde e amarela, eu coloquei aí fazer, verbo to do. Eu faço, I do. Olha aí, ó. Eu faço, I do. Você faz, you do. Ele ou ela faz, he, que é ele, gente, she, que é ela, gente. Faltou o it, que é ele ou ela, não gente, que também é traduzido como isso. Essa coisa, né? Isso. Usa-se does ou das, a pronúncia varia. A gente faz ou nós fazemos é o we do, porque em inglês não tem esse negócio do verbo com a gente, né, ser usado no singular. É plural, tá? Então, vocês fazem you do, eles ou elas fazem they do. O they pode ser também a tradução, a pronúncia de J, porque em inglês varia muito, tá? A pronúncia, assim como na língua portuguesa há variação de pronúncia, na língua inglesa ou em qualquer outra língua também há variação de pronúncia. Aqui no nosso município, entre os povoados do nosso município, há variações de pronúncia, se a gente for observar, certo? Então, vemos aí do lado o verbo to do, conjugado no simple present tense, né? No tempo presente simples. I do, eu faço. You do, você faz. She, he, it também entraria aí, só que eu não coloquei. Does, ó, ela, ele, né? Faz, não é plural, tá, gente? Lembre-se disso. We do, nós fazemos. You do, vocês fazem. They do, they do, eles ou elas fazem. Mas, professora, you, a senhora não disse lá que you é você? Tu, você, mas you é usado no singular e no plural. Não se esqueçam. Eu sei que vocês já estão mais adiantados, porém é uma língua estrangeira e se a gente não usar as palavras, a gente esquece. Prosseguindo aí, vamos para o próximo slide. Observe o referido verbo no texto a seguir. Quando eu falo texto, gente, eu estou referindo a uma frase com sentido completo, porque um texto não é necessário que seja uma página inteira de um livro cheio de frases, cheio de palavras, não. Um texto pode ser uma frase pequena com sentido completo, tá? A gente tem que esquecer essa ideia de que texto é aquele imenso escrito numa folha. Não, um texto é algo que se escreveu e que alguém vai ler e vai entender, tá? E eu gosto de trabalhar com textos curtos, porque facilita o entendimento do aluno, com relação à gramática, tá? Letra A. I do gym on the morning. I do gym on the morning. Quer dizer, eu faço ginástica não é? Pela ou na manhã. A frase da letra B. She does her homework in the afternoon. Ó, ela, tá vendo? Mudou do do para das. Ela faz, porque a terceira pessoa do singular, ela faz o dever de casa dela, o seu dever de casa, trabalho de casa, tá? À tarde, ou na tarde, na parte da tarde, dentro do período da tarde. Letra C, ó. They do dance class at night. They do dance class at night. Quer dizer, elas fazem aula de dança à noite. Elas fazem aula de dança à noite. Então, usa-se do com I, que significa eu, e o, que significa você ou vocês,
We, que significa nós, e they, que significa eles ou elas, certo? Usa-se das, né, que não é plural, é singular, né, bem singular mesmo, com he, que significa ele, gente, com she, que significa ela, gente, com it, que significa ele ou ela, que não é gente. É um animal, uma planta, um objeto qualquer. Vamos para o próximo slide, onde há uma figurinha verde e uma figurinha roxa. Na figurinha verde, ó, está escrito assim: Why, when, and how did you start studying English? Olha a gramática aqui dentro, por quê? O porquê na pergunta é why. Na resposta é because. B-E-C-A-U-S-E, tá? Why na pergunta, because na resposta. When, quando, e como. Ó, como, how. Did you start? Start aqui, gente, iniciar, começar, está no presente. O passado de start tem a terminação ed, started, started, tá? Só que o que indica que o verbo aqui é passado é o did, tá? Porque em inglês só usa verbo no passado na forma afirmativa. Na forma interrogativa e negativa, o que vai indicar que o verbo está no passado é o did, tá? De do e das passa para did. De do not e das not ou don't ou doesn't passa para did not ou doesn't. Ou didn't, desculpa. Did not ou didn't. Então, ó, repetindo a frase. Why, when and how did you start studying English? Studying. Também a pronúncia pode variar. Pode ser study, verbo estudar, to study ou to study, tá? A variação da pronúncia. Esse D pode ter a pronúncia de R. É como a palavra city, city, cidade, city, tá? A pronúncia varia city, 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 cidade. A pronúncia varia de lugar para lugar. Há várias pronúncias. A gente só não pode inventar a pronúncia, mas nós precisamos estudar a diversidade de pronúncia da língua inglesa, assim como devemos estudar a nossa também, tá? Essa variação de pronúncia não é dialeto que eu estou falando de pronúncia. Porque dialeto, por exemplo, é como a gente fala aqui, tangerina, pocã, mexerica, abóbora, jerimum, morango, etc, né? Estou falando de pronúncia. Então, o verbo to do, como verbo principal, no simple past tense, que significa tempo passado simples, usa-se did para todas as pessoas. Por isso que eu não coloquei aqui a conjugação no passado, porque é did para I, para you, para he, she, it, we e they, tá? Que a pronúncia é they também, ok? Então, olha aí, ó. Para todas as pessoas. Vejam nas frases a seguir. A primeira frase, I did homework today. Quer dizer, eu fiz dever de casa, homework, hoje. Eu digo em inglês, I did homework today. A outra frase, ó. She did dance class. Ela fez aula de dança. Em inglês eu digo, she did dance class. A última frase, we did dance class. Nós fizemos aula de dança. Mas por que vem voltando assim, professora? Dance class, porque nós já aprendemos que em inglês primeiro vem o adjetivo ou locução adjetiva antes do substantivo. Nesse caso aqui, ó, class é aula de dance, né? Será uma locução adjetiva, tá? Vamos para o próximo slide. Em inglês, frases negativas, interrogativas, precisam do verbo to do, tá? Você vai fazer a pergunta, você tem que colocar
antes do sujeito, se for no presente, do ou das, na terceira pessoa. Se for no passado, did. Você vai negar, você tem que colocar o don't ou doesn't, tá? Então, o verbo to do, como auxiliar de outros verbos, na forma negativa e interrogativa, não tem tradução. Apenas auxilia os verbos não auxiliares. No tempo presente, usa do, antes do sujeito, que pode ser um nome ou qualquer um desses pronomes aqui, ó, I, you, we ou they, para fazer a pergunta. Veja os exemplos, ó. Número 1, do you go to the party? Do you go to the party? Ó, significa você vai para ou a festa? Prosseguindo, próximo slide. Número 2, do they like playing football? Quer dizer, desculpa, eles gostam de jogar futebol? Observe que a palavra em azul não tem tradução. É o verbo to do, como auxiliar na forma interrogativa, no tempo presente simples. Número 3. Does he study here? Ele estuda aqui? Ou does he study here? 4. Does Mary live in Brasília? Maria mora em Brasília? Lembrando que é live, gente, não é live. Live é o filme que as pessoas fazem ao vivo. Não é aquele filme, mas quando é verbo, a pronúncia é live. Escreve-se do mesmo jeito, mas se lê aqui live como verbo. Live é substantivo. Live, lives. Lives também é o plural de life, que é vida, porque os substantivos terminados em FE formam plural, trocando FE por VES. Então, Maria mora em Brasília, eu digo, does Mary live in Brasília? Lembre-se que na forma interrogativa, do, das, did, vem antes do sujeito. Agora vamos vê-lo na forma negativa. I do not ou don't study here. Vendo? Eu não estudo aqui. O não vai ser do not ou don't. Entenda que tanto faz do not como don't. Simples assim. Próximo slide. Usa-se do not ou don't com I, eu, you, você ou vocês, we, nós, they, eles ou elas, e sujeito composto. Sujeito composto que você possa trocá-lo por you, we ou they. Usa-se das not ou doesn't com he, she ou it. Não é com ele, gente, ela, gente, ele ou ela, não, gente. Observe no pequeno texto. You don't go to the club and she doesn't go to the show. Você não vai ao clube e ela não vai ao show. No simple present, ou aliás, no simple past tense, no tempo passado simples, usa-se did para todas as pessoas na forma interrogativa. Veja. Did he drink coffee? Gente, esse coffee aqui não é café da manhã. Café da manhã é breakfast. Ele tomou o café? Observe que drink está no presente. O que indica que ele é passado é o did. O passado de drink é drank. Só que verbo no passado em inglês só se usa na forma afirmativa, tá? Na forma negativa, interrogativa, ele não muda. O que muda é do do e do das para did, tá? Do don't e do doesn't para didn't. Então, olha aí, did aí na frase não tem tradução. Aqui na figurinha, nós temos how to study when you don't feel like it. Quer dizer, como estudar quando você não sente vontade. É difícil mesmo, né? Você estudar quando você não sente vontade. É horrível. Mas a gente precisa colocar
um pouquinho de açúcar, um pouquinho de doce. Quando a gente está estudando, eu aqui mesmo estudando esta aula, ou aliás, ministrando esta aula, e a garganta está se coçando, tá? Deu aquela cócega na garganta, mas eu creio que eu vou conseguir terminar. Tossi um pouco. Então, no próximo slide aí, na forma negativa, no tempo passado, troca-se do not ou don't e das not ou doesn't por didn't. Veja, they don't eat cake. Eles não comem o bolo. Olha aí, eat é o presente do verbo comer. O passado é ate. E ate escreve-se da seguinte forma: A-T-E. É como se fosse a nossa palavra até sem o acento. Presente é it, né? É até, e passado é ate, A-T-E, tá? Mas eu mudei a frase aí. A primeira frase está no presente, não é? O que indica que ela está no presente é o don't. Eu passei para o passado, na segunda frase, porque eu troquei o don't por didn't. E o verbo comer, que é to eat, ficou do mesmo jeito que é no tempo presente ou no infinitivo sem o to, tá? Bons estudos, né? E logo em seguida eu passei um dever de casa para vocês, homework, né? Dever de casa. Home é casa, o work é trabalho, que também é dever. Aí na figurinha está escrito What are you doing? Né? Nós temos aí o verbo to do, né? Acompanhado do verbo to be, are. O que você está fazendo? Né? Um tempo composto aí, né? Formado pelo verbo auxiliar, já é outro auxiliar, o verbo to be, are, auxiliando o verbo to do, aí no gerúndio, o que você está fazendo. Poderia ser plural também, o que vocês estão fazendo. Então aí vocês vão passar este exercício para o caderno de vocês. Vocês vão copiar, vão responder, tirar foto e enviar para mim, tá? Não acumulem tarefas, porque a frequência de vocês será mediante o retorno dessas tarefas para nós, tá? Bye, bye!